Recentemente eu publiquei um vídeo falando sobre a introdução de Lúcifer, Daimons da Goécia e do Grimório Verum dentro da Quimbanda, e algumas poucas pessoas acharam que eu estava falando da minha visão sobre o que é Lúcifer ou os Daimons da Goécia. Acharam que a visão de Lúcifer como antagonista ou maligno era minha, quando na verdade eu estava expondo a visão de quem tentou e ainda tenta enxertar essas figuras dentro do nosso culto para tentar marginalizar e demonizar o nosso culto. A maioria entendeu, né? E foram poucos aqueles que vieram me xingar falando que a minha visão sobre Lúcifer era distorcida. E eu não falei a minha visão sobre Lúcifer no vídeo. Por isso eu decidi fazer esse vídeo, pra gente deixar mais claro que a gente olha pra Quimbanda como uma cosmologia soberana. A gente não precisa de muletas europeias ou então de mercado para poder validar o nosso culto. No debate contemporâneo sobre a cultura afro-indígena ou a religião afro-indígena brasileira, é comum observarmos tentativas de explicar ou evoluir o culto através de lentes externas. No meu vídeo onde eu analiso Aloysio Fontinelli utilizando a figura de Lúcifer, eu pontuo como a figura de Lúcifer foi utilizada não como elemento pertencente à Quimbanda, mas como uma ferramenta política e narrativa utilizada para demonizar o culto da Quimbanda. Aqui o objetivo de Fontinelli era bem claro: utilizar um viés cristão para deslegitimar um culto que ele não conhecia ou que ele nem queria compreender. As três críticas que apareceram no vídeo surgiram argumentando que Lúcifer não é essa figura antagonista cristã, mas sim uma figura filosófica, sobretudo filosófica de libertação, e também argumentando que a figura de Beelzebub, por exemplo, ou de alguns daimons do Grimório Verum, foram introduzidas dentro da Quimbanda para uma questão de evolução. E aqui a gente precisa estabelecer um marco de intelectualidade e respeito à religiosidade. A Quimbanda possui uma estrutura complexa, plena e própria. Ela não precisa importar figuras ou filosofias europeias para poder validar sua potência ou sua existência. Inserir Lúcifer, seja ele a figura filosófica portador da luz e do conhecimento, ou até mesmo a figura mitológica que vai vir ali do culto abraânico, tudo isso dentro da Quimbanda, ou de qualquer outro culto afro-indígena, muitas vezes o desconhecimento das raízes profundas que sustentam a nossa espiritualidade. A cosmologia afro-indígena brasileira ela é autossuficiente. Ela tem seus próprios regentes, suas leis, entre aspas, e a sua própria visão sobre o mundo. E aqui um ponto importante: quando eu falo sobre elite branca, sobre burguesia dentro das religiosidades, eu não estou falando sobre etnia ou criando uma guerra étnica. A gente sabe muito bem que aqui no Brasil, onde vão surgir as religiões brasileiras, como a Quimbanda, a Umbanda e etc., a gente não vive uma separação étnica num todo. A gente sabe que o contexto aqui é mais social, afinal de contas somos um país extremamente miscigenado e as pessoas brancas também sofrem com a pobreza e a desigualdade. Porém, a gente sabe muito bem que isso é em uma escala muito menor. E quando eu falo sobre a crítica à religiosidade branca, ou da elite branca, ou da burguesia, eu estou falando justamente daqueles que vêm da classe alta e demonizam o nosso culto. E isso nem precisa de muito estudo para entender. Então, para entender essa mistura problemática, basta a gente olhar as religiões que a elite branca, que a burguesia abraçou ao longo da história. Se alguém decidir fazer um sacrifício animal dentro de uma igreja católica, ou alterar completamente a liturgia budista, por exemplo, ninguém vai chamar isso de catolicismo ou de budismo. Isso acontece porque existe um respeito institucional às religiões que a elite branca abraçou. E quando eu falo de budismo, eu não estou falando que o budismo é branco, mas a gente sabe muito bem que a partir dos anos 70 a elite branca vai abraçar isso. Então por que as pessoas olham para as religiões afro-indígenas brasileiras como um território violável? Por que elas olham para a religião afro-indígena brasileira e se sentem no direito de modificar a bel prazer para se adaptar ao mercado ou simplesmente para dar golpe nas pessoas, porque aquilo que é visto como mais trevoso, que é visto como mais maligno, vende muito mais do que uma cultura afro-indígena que nunca foi vista como algo poderoso como a cultura europeia. O que eu tenho muita pena de quem pensa assim. Isso tudo é porque existe um respeito institucional a essas religiões brancas. Isso tudo por causa da desvalorização daquilo que é afro-indígena, inclusive pessoas que pertencem ao culto afro-indígena brasileiro. As pessoas não olham para a religião afro-indígena como, por exemplo, a Umbanda, o Candomblé, para práticas afro-indígenas como a Quimbanda e respeitam ela dentro do seu fundamento. Elas se acham no direito de modificar aquilo porque simplesmente tiveram um devaneio espiritual onde acham que escutaram de alguma entidade que poderiam fazer isso, ou então porque querem de fato criar algo novo para se auto-iniciar e depois cobrar para iniciar outras pessoas, e até mesmo por absorver coisas absurdas dentro do seu próprio achismo. Isso tudo é somente falta de estudo, de entendimento e de fato de pertencimento àquilo que fala que pertence. E aqui eu não estou falando sobre a visão de olhar para a Quimbanda que mistura figuras como Beelzebub, Astarô, Baal e etc. dentro da Quimbanda com a visão de que aquilo evoluiu, que aquilo é uma evolução da Quimbanda anterior.
Isso é uma visão extremamente racista que olha para a quimbanda afro-indígena como atrasada. Isso é uma visão que surge justamente com figuras como Aloysio Fontinelli, Leal de Souza, Lourenço Braga e etc. Isso não é modernização ou estruturação, isso é epistemicídio. É substituição de um saber ancestral por uma estética importada. Simplesmente porque a maioria dessas pessoas não querem trabalhar com o que é afro-indígena. Elas querem trabalhar com alguma coisa europeia. E isso tem nome. Quando transformamos um culto de terreiro em um produto de prateleira para ser consumido por pessoas que querem a cultura europeia, estamos matando a essência do que pessoas como Luzia Pinta morreu, foi torturada pela Inquisição para manter vivo. Afinal de contas, Luzia Pinta foi torturada durante 4 anos para assumir que tinha qualquer ligação com esse tipo de figura e nunca admitiu. E aqui é importante eu deixar claro que eu não estou falando que essas práticas não funcionam. No entanto, quando uma religião ou prática religiosa se desgarra totalmente de suas raízes e de seu fundamento para criar alguma coisa nova, ela se torna outra coisa. Como, por exemplo, o uso da ayahuasca, que foi sempre uma prática indígena e foi incorporado dentro de outras práticas, como o Santo Daime, a UDV, por exemplo, ou até mesmo o Calundu e a Cabula, que deram origem à macumba carioca, ou até mesmo a macumba carioca, que deu origem à quimbanda e à umbanda. São caminhos extremamente respeitáveis, mas são novos caminhos. Ninguém vai falar que a macumba carioca é a quimbanda. Ninguém vai falar que o Calundu é a macumba carioca. E ninguém vai falar que a prática do uso da ayahuasca dentro do Santo Daime é a mesma prática que os indígenas fazem. Dizer que tudo é quimbanda para validar a inserção de elementos que são estranhos ao seu fundamento é desrespeitar a ancestralidade que deu nome e corpo ao culto. Respeitar a quimbanda é reconhecer que ela é soberana e não precisa de muletas europeias ou de qualquer outra muleta para ter o seu ingunzo e a sua força. O debate aqui não é sobre Lúcifer, é sobre quem tem o direito de definir o que é a quimbanda ou não. E não sou eu, nem Lourenço Braga, nem Aloysio Fontinelli, nem quem comentou no meu vídeo, mas sim a história. E já que estamos falando de história e de Lúcifer, já deixo aqui adiantado que o próximo vídeo que eu vou lançar é sobre a visão de Lúcifer dentro da filosofia, dentro da questão mitológica e dentro de várias outras culturas. Então, essa semana, prometo para vocês trazer um vídeo sobre Lúcifer. Não vai ter relação com os cultos afro-indígenas brasileiros, mas eu acho um debate muito interessante a gente ter essa visão também. Quem ficou até o final, comenta, curte aqui e deixa também a sugestão do próximo tema para um próximo vídeo. Obrigado, tamo junto e até a próxima. Não demoniza o meu tambor, não apaga minha raiz. Macumba é fogo, é vento, é o grito que Shira desafia. Não demoniza o meu tambor, não